nós vamos ter aí 3 grandes subgrupos, por assim dizer, trazidos pela PEC. O primeiro subgrupo será o subgrupo daqueles que detenham vínculos sem cargo, né? Quem são os que detêm vínculos sem cargo na proposta da PEC 32? São aqueles que detêm o tal do vínculo de experiência, que, como já me referi, é uma etapa do concurso. Vamos vê-la com um pouco mais de detalhe na sequência. Mas detém o vínculo de experiência, que, como visto, é uma etapa do concurso, mas não assegura ainda um cargo. Então, esta pessoa mantém um vínculo com a administração, que é o tal do vínculo de experiência, mas não ocupa cargo. Segunda hipótese de vínculo sem cargo é o vínculo por prazo determinado, que é o nome novo para a boa e velha contratação temporária, que o texto da Constituição hoje já contempla no artigo 37, inciso 9, se a memória não me trai. Então esse é o primeiro grupo, são aqueles que detêm vínculos, mas não detêm cargos. O segundo subgrupo são aqueles que detêm cargos. E aí nós teremos os cargos com vínculo por prazo indeterminado, veremos em detalhes na sequência também, os cargos típicos de Estado e, finalmente, nós temos os cargos disciplinados por lei complementar prevista na Constituição, que não são exatamente coincidentes com cargos típicos de Estado. E agora a hipótese última de cargos, que são os chamados cargos de liderança e assessoramento, que nada mais é que o bom e velho cargo em comissão na dicção do texto constitucional de hoje. Então, vínculos sem cargos, cargos de várias naturezas, e o terceiro subgrupo são os servidores alcançados por regras de transição, porque, como nos informa o artigo 2º e 3º da PEC, os servidores já detentores de cargo de provimento efetivo, ou por ocasião da aprovação das leis reguladoras em cada entidade federada, já vamos falar sobre elas, manterão manterão o regime previsto hoje em dia, né? Então não serão atingidos pelas alterações propostas pela PEC 32. Muito bem, então vamos começar a detalhar aí esses 3 subgrupos e comecemos por esta última hipótese, que são os servidores alcançados por regra de transição. Onde está a regra de transição? Está nos artigos 2º e 3º, basicamente, da PEC, né, onde se assegura, como eu disse, ao servidor público investido em cargo efetivo até a data da entrada em vigor do regime jurídico de que trata o artigo 39A. O que é isto? Vejam os senhores que a proposta da PEC oscila, ou se equilibra, melhor dizendo, entre a sua pretensão de disciplinar de maneira detalhada regime jurídico de servidores públicos e os limites que esta mesma pretensão possa ter em decorrência do regime federativo. Diz a Constituição que o Brasil é uma república federativa. Portanto, os entes integrantes da federação são revestidos, como bem sabemos, de autonomia. E a autonomia compreende a auto-organização, o autogoverno e a auto-administração, que é a capacidade para organizar os seus próprios serviços. Então, classicamente, né, federalismo 101, como diriam os americanos, a gente sabe que as entidades federativas detentoras que são de autonomia teriam competência para disciplinar o seu pessoal, que é um aspecto da organização dos seus próprios serviços. Então vejam que a PEC 32, como eu disse, tenta se equilibrar entre a sua pretensão de regular tudo e a necessidade de preservar alguma área de deliberação para as entidades federativas, sob pena de ser tida ela, PEC, por inconstitucional, porque violaria o sistema federativo. Muito bem, então qual foi a solução de equilíbrio que ela buscou nesta matéria? Ela disse o seguinte: olha, em matéria de servidores públicos, nós vamos ter, depois de aprovada a emenda, nós vamos ter 2 desdobramentos legislativos necessários. Um primeiro desdobramento legislativo é uma lei complementar que será editada pela União, está prevista no artigo 39, né,
que regulará uma série de aspectos que estão lá listados nos incisos deste mesmo artigo 39. Gestão de pessoas, política de remuneração, ocupação de critérios para ocupação de cargos de liderança e assessoramento, etc, etc. Então haverá uma lei complementar que estabelece balizas na dinâmica da gestão de pessoal, prevista no artigo 39 caput, e a PEC propõe também um artigo 39A, né, que diz que União, Estados, Distrito Federal e municípios instituirão no âmbito da sua competência regime jurídico de pessoal. Então você terá normas gerais sobre gestão de pessoal na lei complementar do artigo 39 e normas dos entes federativos, cada qual editará a sua, com fundamento no artigo 39A. E aí esta é a solução de engenharia constitucional para conciliar a pretensão de disciplinar a matéria de pessoal, essa será veiculada na lei complementar, com a preservação, suposta preservação da autonomia dos entes federativos, esta preservada pelo artigo 39A. Né? Muito bem, e os servidores já integrantes do quadro, afinal, como é que ficam nisso? O artigo 2º diz, a eles, aos ocupantes de cargos de provimento efetivo, até a data da promulgação desta segunda norma, né? Então não basta aprovar a PEC 32, não basta aprovar a Lei Complementar Nacional, é preciso que venha também a norma do ente federativo local, para que então se tenha a incidência naquele ente federativo dessa nova disciplina, e portanto aquele que seja detentor de cargo de provimento efetivo até lá, terá se assegurado a disciplina que a gente tem hoje no texto constitucional, com raras exceções. Né? Um tema que... Bom, aí duas considerações que vale fazer ainda sobre esse subgrupo, né? Servidores que já integrem a administração pública. Primeira questão é uma questão de ordem de política legislativa, por assim dizer. Vejam que o texto do artigo 2º, como acabei de referir, ele preserva a moldura normativa que hoje se aplica aos servidores, ou seja, preserva a estabilidade, preserva os benefícios estatutários, etc., etc., para o servidor investido em cargo de provimento efetivo. Muito bem. Quem ficaria de fora? Que situação não foi cogitada neste dispositivo específico? Uma situação que é relativamente comum na administração pública, que é a circunstância do servidor prestar sucessivos concursos e mudar de cargo sem interrupção. Não é incomum nas categorias jurídicas, por exemplo, a pessoa ingressa no quadro de apoio do Ministério Público, estuda, e aí quando há uma oportunidade, presta o concurso e passa a promotor de justiça. Né? Na minha própria instituição de origem, a Procuradoria-Geral do Município, nós temos vários casos de colegas procuradores do município que foram integrantes do quadro de apoio e cujos cargos se sucederam sem interrupção. Né? Uma vez aprovados e nomeados, exoneraram-se do cargo de apoio e assumiram o cargo novo de procurador do município. Vejam que para esta hipótese, a minha leitura é de que a emenda, nesta hipótese, a emenda não protege. Por quê? Porque a proteção expressa no artigo 2º está para aqueles que sejam detentores de cargo de provimento efetivo, que é aquilo que a gente detém hoje, né? E não mais o que se deterá a partir de novos concursos depois da PEC 32. Então isso será um componente importante para futuras decisões nas vidas de cada qual que estejam aí ouvindo, né? Será preciso avaliar o que interessa mais, o novo cargo no novo regime ou o cargo anterior com a preservação de estabilidade e ou benefícios estatutários já contemplados. Segunda questão é uma questão de ordem operacional, que me foi perguntada por um subsecretário aqui na Prefeitura da cidade do Rio, que era saber se as pessoas que são alcançadas por essa regra de transição necessariamente devem ser incluídas em quadros em extinção. Não me parece que isso seja um reclamo expresso da própria emenda, mas me parece que do ponto de vista operacional, e aqui vos fala o ex-secretário de administração, né, eu já fui secretário de administração
na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e no governo do estado do Rio de Janeiro. Do ponto de vista operacional, de parametrização dos sistemas de RH, do sistema de folha de pagamento, uma providência dessa natureza pode ser bastante útil, porque o regime é substantivamente diferente. As verbas que podem ser pagas, os benefícios que podem ser reconhecidos são substantivamente diferentes. Então, talvez do ponto de vista operacional, puramente operacional, esta seja uma providência boa. Muito bem. Viu o vídeo? Gostou do comentário? Quer saber mais? Então subscreve o canal. Vai lá, tem um retângulozinho escrito subscribe. Aí você clica e depois toca o sininho, que aí toda vez que entrar material novo você vai receber uma notificação. E assim a gente continua trocando ideias. Vai lá, subscreve.